bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala sou o professor Wagner Santos, mais uma vez na área. E nesta aula especificamente gravada aqui para o canal do Bola de Fogo, estamos juntos e estamos misturados para o quê? Vamos falar sobre crase, teoria e treino, né? Na verdade eu vou trazer algumas informações muito importantes para a sua prova, para o momento da resolução. Então não é uma aula teórica. Eu vou abordar aquilo que eu vejo como necessário para que você resolva a prova, né? Na verdade, poderíamos aqui falar a respeito de crase, mas o seu objetivo é a prova, a gente sabe disso, né? Para aprender um outro momento, né? Então, como a gente vai trabalhar com questões da IBFC, eu trouxe para vocês aquelas que são as mais recorrentes, não são muitas as questões, mas a gente vai trabalhar com recorrência, beleza? Então, cola comigo aqui que é sucesso nesse momento. E se você, porventura, ainda não se inscreveu aqui neste canal, se inscreva, né? Já sabe, já deixa o seu like aí nessa nossa aula. Se você não me segue ainda no Instagram, eis a sua oportunidade, @Prof. Wagner Santos, né? Já deixa marcado aí o sininho, já assinala o sininho, que aí você consegue saber todas essas coisas com relação aos vídeos que estão sendo publicados por aqui, beleza? IBFC é a bola da vez desse momento aqui nesse canal, então você vai encontrar muita coisa aqui. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos junto e misturado. Para começar, vamos falar basicamente como é que se cobra crase. Normalmente se apresentam alternativas a vocês, pedindo que você assinale aquela crase que estiver correta ou aquela crase que estiver incorreta, né? Normalmente esse é o jogo. Então, para o concurso público, a gente percebe que é muito importante saber a motivação da proibição. Então, é uma parte de decoreba, né? E a gente acaba encontrando ali elementos que são muito específicos de serem colocados. A gente tem estudado banca aqui que nem uns malucos, assim, não é uma característica exclusiva do IBFC, mas é interessante você perceber isso. Você vai, sabendo as crases proibitivas, conseguir resolver praticamente qualquer uma das questões que trabalhem dessa maneira, beleza? Então, vem comigo, bora que só bora, vamos dar uma olhada. Então, primeira crase proibitiva, que é sempre muito, mas muito cobrada mesmo, é a crase diante de verbos. Então, vira e mexe, aparece para vocês lá uma crasezinha diante de verbos. Então, o que a gente entende? Que diante de verbos não se usa crase, porque não se usa artigo definido, né? A gente, quando coloca um artigo definido diante... Peço desculpas. Quando a gente coloca uma crase diante, um artigo definido diante de um verbo, normalmente é o artigo o, dificilmente o artigo feminino, eu nunca vi isso acontecer, e você muda dentro daquele contexto a função ou a classe gramatical daquele determinado verbo. Então, já fica atento que a gente não vai colocar. Então, não vamos encontrar, por exemplo, crases como essa aqui que a galera gosta de pôr. Ó, exemplo. Vamos nos reunir, por exemplo, ó, vamos nos reunir a partir, o povo adora, né? Grupo de WhatsApp, então, das 13 horas. Então, não vamos usar esta crasezinha encontrada aqui, ó. Ela é considerada claramente uma crase proibis, né? Uma crase proibitiva. Então, aqui, ó, não há crase, certo? Outra crase que é muito colocada para vocês é a crase que vem diante de alguns pronomes, principalmente pronomes que são pessoais, isso não vai acontecer mesmo de jeito nenhum, né? Diante de pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. Demonstrativos, só existem 2 pronomes demonstrativos que aceitam esse tipo de crase, tá? Que é o aquele e a variação para o aquela, e o aquilo que é invariável. Então, esses aceitam. Aquele. Ah, Wagner, mas e a palavra masculina? Aquele aceita, aquilo aceita. Bota na tua cabeça. Eu tenho certeza que em algum determinado momento da sua vida, o professor falou para você assim, ó, não se usa crase diante de palavra masculina. Palavra masculina, nesse caso, seria substantivo masculino. Salvo aquele casinho lá que tem a moda, né, que fica implícita na hora que você está escrevendo, então aí você vai colocar realmente, mas
Cuidado, tá? Porque pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, aceita a crase. Fechou? Então, ó, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e demais pronomes. Na verdade, praticamente qualquer outro pronome, só são esses que aceitam, né? E outros pronomes, beleza? Então, a gente vai ter, por exemplo, vamos contrastar aqui, ó. Eu tive acesso a ela hoje cedo, por exemplo. Então, vamos imaginar que a gente está falando de uma planilha, eu tive acesso a ela hoje cedo. E eu tive acesso àquela planilha, ou então àquele. Vamos botar um aquele porque é menos usual, e aí você consegue aqui identificar e tirar esse trauma da sua cabeça, né? Aquele texto só hoje, por exemplo. Então, um texto que você estava esperando, você só teve acesso hoje, né? Então, aqui o que vai acontecer? Olha só. Nesse caso em específico, o a ela é o ela é um pronome pessoal do caso reto, né? Pronome conjugador de verbos, né? Assim, claramente um pronome conjugador de verbos. Então, o que vai acontecer? Essa crase aqui, ela é proibis, enquanto a crase do aquele é corretíssima e obrigatória, tá? Por quê? Porque o nome acesso, ele vai pedir sempre a preposição a. O aquele já começa com o a. Perdão, fui eu aqui. O que não acontece mesmo de maneira nenhuma é você pensar diante de um substantivo masculino, que é o nosso próximo ponto aqui, tá? Então também não vamos utilizar diante de substantivos masculinos, salvo aquele caso lá do a moda, tá? Então, ó, substantivos masculinos. Masculinos. Fechou? Não a crase também é considerada aí uma crase proibis, beleza? Então, vamos imaginar que eu diga assim, ó, eu tive acesso a texto novo. Então, não temos essa crase aqui de maneira nenhuma, porque a palavra texto é uma palavra masculina, um substantivo masculino. Fechou? Deu para entender até aqui, ó? Então, há texto novo, nesse caso aqui, não há crase. E aí a gente vai pensar de que maneira? A gente joga para cá, ó, e vê que eu comi um bom filé a Chateaubriand. Então, ó, Briand. Sei lá como é que escreve isso. Eu acho que é só até o D, tá? Mas, ó, essa crase aqui, por outro lado, ela é obrigatória. Por que que ela vai ser uma crase obrigatória? Ela é uma crase obrigues, porque nós temos aqui a expressão a moda, né? A expressão moda, no caso, né? A palavra moda estaria ali implícita, né? A moda Chateaubriand. Então, é preciso que vocês pensem dessa forma, que é uma palavra masculina e vai aceitar. Assim como o aquele. O aquele é um pronome, tá? É outra relação a que se estabelece aqui. Fechou? Então, bora que só bora. Primeira questãozinha, olha só. Para a gente dar uma olhada em como a nossa querida IBFC cobra. Presta atenção, fechou? Atenção, atenção. Então aqui conversamos a respeito disso e bora que só bora, vamos lá. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com os sorvetes e Coca-Colas. Horrível esse plural de Coca-Cola, né? Bebi água, você bebe água. Então vale a pena destacar que esta crase aqui, ó, do às voltas, ela é obrigatória porque estamos diante de uma construção. Essa construção aqui, ó, é uma expressão, né, uma locução adverbial feminina, certo? Então, esse tipo de locução tem crase
De novo, apertei errado, tem crase via de regra, beleza? Então fica muito atento a isso, bota na sua cabeça que vai ter crase. Tranquilo mesmo? Bota isso aí na sua cabeça que locução adverbial feminina tem crase, tá? Então, ó, sua frequência às aulas, opa, é muito regular. Então, ó, às aulas, sua frequência vai pedir a ideia de frequência a alguma coisa, né? Então eu tenho a aqui mais o as aqui, beleza. Então essa está corretíssima. A crase fica correta porque a palavra frequência, né, rege um complemento nominal, então presta atenção, ó. A palavra frequência rege um complemento nominal e esse complemento nominal pedirá, vamos dizer assim, esta crase. Fechou? Porque ele pede um complemento regido pela preposição a. Aulas vem, né? Aulas são específicas, então ela já vem com o artigo. Beleza? Qual é o problema e por que que a nossa resposta vai ser letra B de quê? De sou eu, bola de fogo e o calor tá de matar. Porque todas farão jus a uma grande recompensa, o que que acontece? Esse uma é um artigo indefinido, tá? Ele não define qual é a grande recompensa. Então, quando eu coloco esse azinho na frente, esse azinho funcionará exclusivamente como a preposição. Porque eu não posso colocar dois artigos diante de uma mesma palavra. E nem o artigo diante do numeral. Se você bater na tecla ali, mas aquilo é um numeral, bola de fogo. Não importa. Eu não consigo colocar um artigo diante de um numeral. Fechou? Pegou visão? Os candidatos chegaram a 1h e saíram às 3. Perfeito, porque aqui, ó, nós estamos lidando com o quê? Com tempo preciso, hora precisa, né? Então há uma precisão com relação a essa hora, ela é precisa. Precisa no sentido de... meu Deus do céu, hoje eu tô com esse botão errado aqui. Ele tem precisão. É necessário que isso aconteça, entendeu? Porque ele chegou a 1h da tarde, saiu às 3h da tarde. Então, é o momento preciso da chegada e da saída. Tranquilo mesmo? Então, vamos olhar. Dirigiram-se àquela próxima sala por dirija-se àquela próxima sala por gentileza. Está corretíssima, porque dirija-se a algum lugar. Então, aqui eu tenho o a da preposição mais o a do aquela. Perfeito. Poderia ser dirija-se àquele estacionamento. À semelhança do que foi ensinado, redigimos. Também está corretíssimo porque estamos diante de uma locução adverbial feminina. Pegou visão? Então, você percebe que saber a crase proibitiva adianta a sua vida demais da conta. Por isso que eu trouxe essa pequena teoria para a gente dar uma olhada. Beleza? Então, segue o jogo comigo. Bora que só bora. Vamos lá. Indo para uma próxima questão para você ver como essas crases proibitivas resolvem a nossa vida com relação à crase. Eu quero o quê, gente? Eu quero praticidade na sua vida. Eu quero muita praticidade na sua vida na hora de resolver essas coisas. Beleza? Então, cola comigo aqui e vamos junto e misturar. Próxima questão. Vem junto. Vai direto à aguardente. Em a aguardente, tem-se o acento identificador de crase. É mesmo? Assinale a alternativa em que está correto o uso do referido acento. Então, ó, está correto o uso de quem? Do referido acento. Então, agora, mais uma vez, você está percebendo já a segunda questão. E eu não saí lá, não saí escolhendo, não, gente. Peguei lá, assim, ó, IBFC 2024, abri as provas, vou ser bem sincero, porque nem todas as provas de 2024 estão já nos bancos, né, assim, respondidas nos bancos, então eu abri a prova, abri o gabarito oficial para dar uma olhada, para pegar as questões as mais atualizadas possível, e aí trouxe para vocês a ideia do seguinte, esta é a cobrança recorrente. Então, a gente agora tem que olhar para a prova, né? Ah, Wagner, mas você não quer dar uma aula sobre crase? Posso dar e pretendo colocar isso aqui na nosso Português em 15 minutos ou no Português do Zero que a gente vai fazer. Mas a ideia é, a banca tem uma forma de cobrança. Você está se preparando para aquilo. Esse momento eu não estou preocupado em ensinar a crase. Entenda o que eu quero dizer, ainda que seja um professor, lógico, eu sempre quero ensinar. Mas eu quero que você resolva problemas relacionados a quê?
a crase. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora. Vamos lá. Vai direto ao aguardente, então está correto aquela coisa toda. Então, ó, ela fala a verdade às vezes. Então aqui eu tenho aquela mesma historinha que eu disse para vocês, não é a nossa resposta. Eu tenho a crase correta porque é uma locução o quê? Adverbial feminina. De tempo, né? No caso, feminina. Fechou? E as 2 horas que ficamos lá pareceram uma eternidade. Aqui nós temos, aliás, está certo, né? Ele quer a correta, até eu fiquei doidão aqui agora, ó. Então aqui, locução adverbial feminina, essa crase está correta. Esta é a nossa resposta. Resposta certa, a de amor, a de Aninha. Né? E as 2 horas que ficamos lá, agora até eu fiquei maluco, o que a gente vai ter? Pareceram uma eternidade. Está incorreto porque não é tempo preciso. Ele não está falando de 2 horas da tarde. Ele está dizendo que eles ficaram lá durante 2 horas. Ou seja, as 2 horas que fiquei aqui foram tensas. Não dá para ser, não dá para ter uma crase ali, porque isso vai funcionar como sujeito de pareceram. Quem pareceram uma eternidade? As 2 horas. Inclusive aquela vírgula está errada, tá? O que a gente vai entender? Que essa crase aqui fica incorreta porque eu não tenho tempo preciso e aqui tem que ser somente quem? O artigo, certo? Então essa crase fica incorreta porque dá para ter somente o artigo. Não tem como funcionar como sujeito daqui, ó, se ela tiver a crase. Porque em português não se utiliza sujeito preposicionado. Fechou? Não usamos sujeito preposicionado. De boaça, bora que só bora. Chegamos após as 12 horas. O que vai acontecer? Esta crase está incorreta porque a preposição já está aqui. Só existe uma preposição, opa, de novo. Só existe uma preposição que aceita a crase logo depois de si, que é a preposição até. E aí essa crase, inclusive, é facultativa, porque eu já tenho a preposição até e eu posso usar a para dar maior precisão, né? Aí eu tenho até que fazer um paralelismo. Se eu digo, ficamos lá de 2 até as 6 horas sem crase, né? Até 6 horas sem crase, ou das 2 até as 6 horas, ou às 6 horas. O após não aceita. Fechou? Deram a notícia a Jorge, essa aqui é Jorge. Essa aqui tá de boa, né? Porque, ó, a Jorge é um substantivo masculino. Então, aqui, ó, substantivo masculino. Fechou? Beleza? Pegou a visão, conseguiu entender, tá tudo de boaça, tá tudo feliz e contente. É isso, é isso, é isso, é isso. Bora que só bora, bora que só bora. Vou resolver mais uma, mas eu não quero esse vídeo gigantesco, porque você tá percebendo que ela é essencialmente a mesma coisa. Resolvemos mais uma questão e qualquer dúvida, joga aí. Vou fazer um mega simulado, já presta atenção nisso, ó. Vou fazer um simulado IBFC de português, exclusivamente. Mas se você quiser esse simulado, deixa eu ver. Me segue lá no Instagram, que eu vou avisar vocês quando ele vai estar disponível. E aí vai ter aquele negócio, você manda uma mensagenzinha e você recebe o simulado. E aí, nesse simulado, vai ter lá um linkzinho, vai ter um QR Code para você cair para cá e assistir a esse simulado, a correção desse simulado, numa live, né, num vídeo fechado, num vídeo privado, somente para aqueles que realmente fizerem que receberem o arquivo. Beleza? Então, já me segue. Não vou precisar a data, porque vai depender muito de quando você está assistindo a esta live. Não pode ser daqui a uma semana, porque daqui a uma semana vira um date, porque vai para fora, né? Ok, Wagner, ok, segue o teu jogo, vamos lá. Então aqui o que nós temos? Ó, no fragmento, lá estavam felizes da vida à espera de peixe. Em à espera temos, olha só, mesma coisinha, percebeu? Mesma construçãozinha. Assinale a única alternativa em que o referido acento está correto. Bora, bora. Está correto. Vamos ver. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Deixa eu marcar logo. Dirigiram-se às suas casas logo após a pescaria. Aqui eu tenho duas, né? Ó, a verdade, às famílias. Puseram-se a falar. Se apegaram à notícia como a uma tábua de salvação. Beleza.
Então, nossa resposta é, ó, os pescadores, professores, ó, tô com o professor na cabeça. Os professores dirigiram-se às suas casas logo após a pescaria. Perfeito, né? Aqui nesse caso, o que a gente vai ter? O pronome possessivo, suas, pronome feminino possessivo, suas, aceita a crase. Mas aqui a gente vai trabalhar com a ideia de crase facultis, tá, gente? É uma crase facultativa. Mas a gente sabe que dirigir-se a algum lugar. Então eu tenho o a daqui mais o as de suas casas. Essa crase é facultativa porque o pronome não obriga ao uso do artigo. Então eu posso dizer, dirigiram-se a suas casas ou às suas casas, tá? Não dá para só tirar essa crase. Ela precisa, se estiver no plural, tem que ter a crase. Senão eu tenho que dizer, os pescadores dirigiram-se às suas casas. Por quê? A preposição será obrigatória. Quem não é obrigatório? O artigo diante do pronome possessivo feminino. Tem vídeo disso aqui no canal já, tá? Já fica atento, beleza? Pegou? Então, essa é a nossa resposta correta. Qual é o problema aqui embaixo? Vamos lá, ó. Os pescadores disseram a verdade às suas famílias. Incorrect. Por que é incorrect? Porque esse primeiro crase está errado, porque disseram objeto direto às famílias, objeto indireto. Então, aqui eu tenho que ter somente quem? O artigo. Os pescadores puseram-se a falar. Opa! Falar é o quê, gente? Um verbinho. Se é um verbo, essa crase é o quê? Proibis. Tem que ser sem crase porque fica só a preposição. Eles se apegaram à notícia, perfeito, porque quem se apega a alguma coisa, como a uma tábua de salvação. Ó. Aqui eu já tenho novo artigo, né? Nesse caso aqui, um artigo indefinido, fazendo com que esta alternativa também esteja incorreta. Fechou? Então, tendo entendido tudo isso, podemos fazer o quê? Seguir para o fim. Então me segue lá, vai ter esse simulado que eu te prometi, não vou te dizer a data, mas é logo, então se você me seguir lá vai ter bonitinho, vai estar o post, vai ter o lugarzinho para você clicar, baixar o simulado. Vão ser questões só da IBFC, é de graça, tá? Mas eu vou precisar que vocês se inscrevam para ter acesso a esta correção. Fechou? Bora que só bora, então, @Prof. Wagner Santos. Se você curtiu este vídeo, já deixa seu like. Se quiser comentar, comenta, fala lá assim, vai me enterrar na areia mesmo? Não vou atolar. Tô brincando. Bora que só bora. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e te digo, me segue, que aqui tem muita coisa boa. Bora que só bora? Bora que só bora. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E eu, não tem jeito. Fui!